Olá, guerreiro concurseiro, guerreira concurseira, tudo bom? Professor Ronaldo Rolim voltando aqui com a 8ª dica de Direito do Trabalho nessa nossa revisão para o concurso do TRT São Paulo deste domingo, dia 22. O que é que você precisa saber aqui? Você precisa conhecer um pouquinho mais da duração do trabalho. Nós devemos lembrar aqui em relação aos períodos de descanso, em relação às jornadas de trabalho. Como assim, professor? Nós devemos lembrar que aqueles empregados que trabalham em jornadas de até 4 horas por dia, eles não têm direito a nenhum intervalo para repouso e alimentação. Já quem trabalha mais de 4 horas até 6 horas por dia, tem direito ao intervalo para repouso e alimentação de 15 minutos. E segundo o caput do artigo 71 da CLT, para quem trabalha mais de 6 horas por dia, tem direito a um intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, salvo acordo ou convenção coletiva em contrário. Atenção aqui, estas são as regras, mas nós devemos lembrar que com o artigo 611-A, inovação trazida aí pela reforma trabalhista em seu inciso 3, é possível agora, em acordo ou convenção coletiva, estabelecer o limite mínimo de intervalo para repouso e alimentação nas jornadas com mais de 6 horas, de no mínimo 30 minutos. Então vamos recapitular aqui. Quem trabalha até 4 horas não tem nenhum intervalo de descanso. Quem trabalha mais de 4 até 6 tem 15 minutos de descanso. Quem trabalha mais de 6 horas tem de 1 a 2 horas. Contando que agora o artigo 611-A, inciso 3, permite que esse intervalo seja reduzido para, no mínimo, 30 minutos. Devemos lembrar que esse intervalo para alimentação e repouso, ele não é contado na jornada de trabalho, ou seja, ele não conta como tempo de serviço e ele não é remunerado. E já que nós estamos falando sobre jornada de trabalho, não custa nada nós lembrarmos também do trabalho noturno no artigo 73. O artigo 73 da CLT, ele fala do trabalho noturno no âmbito urbano. Lá, a jornada noturna urbana começa às 10 horas da noite, às 22 horas, e se estende até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Essa hora noturna ela é contabilizada como se tivesse 52 minutos e 30 segundos, e o adicional noturno será de 20%. Isso para o âmbito urbano. Já no âmbito rural, professor, você não vai encontrar na CLT. Você vai encontrar na Lei 5.889 de 1973, mais precisamente no artigo 7º. E aí, professor, como é o trabalho noturno rural? Depende. O empregado, ele trabalha na lavoura, agricultura, ou ele trabalha com pecuária? Se for lavoura, ele vai começar a sua jornada noturna a partir das 9 da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Se for com pecuária, nós vamos ter aí a redução de 1 hora. Vai das 8 horas da noite às 20 horas até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Perceba que a hora noturna rural ela é de 60 minutos e o adicional é de 25%. Então tem essas diferenças aí. Âmbito, vamos recapitular aqui. Âmbito urbano, das 22 às 5 da manhã. A hora noturna urbana tem 52 minutos e 30 segundos e o adicional é de 20%. Âmbito rural, se for lavoura, das 21 às 5 da manhã. Se for na pecuária, das 20 horas às 4 da manhã. A hora noturna rural é de 60 minutos e o respectivo adicional é de 25%. Bacana, gostou da dica? Não vá se confundir na hora da prova, bacana? Daqui a pouco eu volto com a 9ª dica. Um abraço e bons estudos.